Seja muito bem-vindo ao Portal Refrigeração. Meu nome é Ricardo Oliveira, instrutor do curso de refrigeração e máquinas de lavar aqui do portal. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre alicate amperímetro. Certo? Numa live que eu fiz essa semana, um dos inscritos do canal que participava da live, ele pediu que eu fizesse, tá? Que eu desse umas dicas de como usar, como tirar o melhor proveito dessa ferramenta no dia a dia do técnico, tá? Meu amigo, deixa eu dar uma dica para vocês. Primeira, se você não tiver um desses na sua maleta, nem sai de casa, tá certo? É sério mesmo, é uma das ferramentas mais úteis que a gente tem no nosso dia a dia. Tá bom? Na realidade, ele pediu para me ensinar sobre multímetro, mas eu preferi falar sobre alicate amperímetro. Então vamos lá, por quê eu preferi o alicate amperímetro? Primeiro é necessário entender o que é o multímetro. E a melhor forma de ensinar o que é o multímetro, começar, né, a falar sobre multímetro, é o seguinte: é a etimologia da palavra. O que é a etimologia da palavra? É como a palavra é formada e qual o significado. Multímetro é a união de duas palavras. Multi quer dizer várias coisas, certo? Por exemplo, um celular, ele é multifunção, certo? Ele tem várias funções, ele é calculadora, tira foto, serve para telefonar, certo? Então, multi quer dizer que tem muitas funções. E metro é medida, entendeu? Então é muitas medidas, ou multimedidas, ou várias medidas. Significa que o multímetro, ou alicate amperímetro, no caso que vai ser o tema, ele serve para tirar várias medidas que a gente precisa no dia a dia de técnico. Certo? A primeira... Bom, vamos falar uma a uma aqui. Eu vou fazer uma bagunça aqui, tá certo? Preparei aqui uma câmera para mostrar aqui a minha mesa. Eu vou colocar... Deixa eu só acertar aqui e a gente já volta, tá bom? Prontinho, já ajustei minha câmera aqui. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Certo? Então esse daqui é o meu alicate amperímetro. Ok? Colocar assim, deixa focar. Ok. Bom, primeira coisa que ele serve é para medir a amperagem. Tá perdendo foco aqui, deixa eu colocar ele bem no meio. Ok. Primeira coisa que ele serve é para medir a amperagem. Então, no caso desse daqui, quer ver só? Eu tenho outros. E cada alicate amperímetro, ele vai ser diferente isso daqui, tá? Mas as funções vão ser a mesma. Muda uma posição de uma determinada função, mas todos eles têm basicamente as mesmas funções. Inclusive, daqui a pouco eu vou mostrar esse daqui. É um modelinho mais moderno, que você não está conseguindo ver, porque o zoom está muito fechado. Deixa eu abrir aqui. Tá bom? Então tá aqui os dois, ó. Certo? O que eu mais tenho recomendado é esse, porque ele é barato, certo? E faz tudo o que a gente precisa, ou quase tudo. Esse daqui tem uma função a mais, daqui a pouco eu mostro para vocês. Legal? Bom, deixa eu fechar esse zoom aqui para a gente dar uma estudada no alicate amperímetro. Então esse alicate que eu costumo recomendar aqui, ele tem esse seletor que a gente vai selecionando aqui. Daqui a pouco eu vou fazer uma demonstração prática de cada uma dessas funções. As principais que a gente vai usar no nosso dia a dia como técnicos, tanto de refrigeração quanto de máquina de lavar. Então a primeira aqui é a amperagem, tá bom? Ou corrente, correto? Amperagem ou corrente, as duas formas de você falar estão corretas, são sinônimos, tá certo? Então, estão representadas aqui, ó. Normalmente, eu coloco aqui em 200 amperes. Por quê? Primeiro porque a gente não vai mexer em nada maior que 200 amperes. Tá certo? Não vai ter uma geladeira, pelo amor de Deus, dando mais de 200 amperes. Muito pelo contrário, uma geladeira, quando atinge ali os seus 15, 20 amperes, ela já desliga automaticamente. Então, dificilmente a gente sempre vai usar aqui. Correto? E depois eu vou demonstrar para vocês como é que você faz
Eu acho que vai ficar um vídeo longo, tá legal? Então, cara, se você quer aprender, fica com paciência, tá? Tenha paciência que vai ser legal. Ok? Vamos lá. Amperagem ou corrente. Você vai usar sempre aqui. Aí sempre tem esse símbolo aqui, ó, da cobrinha, tá bom? O A com uma cobrinha. Deixa eu mostrar esse outro aqui para você ver, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Ele muda a posição, muda o estilo, mas o símbolo aqui de corrente é esse A com a cobrinha. Tá ok? Vamos lá. Outro que você vai usar é a corrente alternada. Corrente alternada é a corrente que tem na tomada, é a corrente que vem assim do termostato para a sua geladeira, para o seu compressor. Tá ok? Corrente alternada, normalmente ele vem aqui com um V, certo? A letra V com a cobrinha. Dá uma olhada aqui, ó. Opa, tá difícil de focar, tá? Opa, focou, vamos lá. Tá complicado, tá bom? De focar, mas vamos lá, vai dar certo. Tá vendo aqui, ó, o V com a cobrinha? É isso daqui, muda a posição, mas as funções são a mesma. Certo? Isso daqui, você vai, por exemplo, fazer um atendimento numa geladeira, não liga. Você começa testando a tomada para ver se está chegando a voltagem correta, 110, 220. Ó, nesse caso aqui, ele já coloca 750 volts. Então, dificilmente você vai pegar uma tomada de 750 volts, mas ele vem com sobra aqui. Então, você coloca aqui, você vai conseguir medir uma tomada 110, uma tomada 220, sobrando. Tá ok? E aí vai aparecer, deixa eu tirar o zoom aqui. Todas essas medições, quando você faz, elas vão aparecer aqui embaixo, nesse visor. Tá ok? Tá aqui o visor. Tá bom? Daqui a pouco a gente faz esse alicate amperímetro, ele não está 100%, tá joia? Eu ressuscitei ele dos mortos aqui, e ele de vez em quando fica dando umas leituras meio doidas. Vamos lá, tá? Mas não tem problema não, ele vai servir para a gente fazer nosso vídeo aqui, certo? Deixa eu acertar aqui. Deixa eu melhorar, tá refletindo luz, ok? Agora ficou bem melhor. Certo? Aqui, ó, a gente não vai usar, tá bom? Aqui é corrente contínua. Tá legal? Aqui é para quem mexe mais com eletrônica. Por exemplo, a bateria do carro é corrente contínua, mas não tem nada a ver com refrigeração, então a gente não usa para nada isso daqui, ou para quase nada, tá bom? A outra função que a gente usa é essa daqui, ó. Essa primeira, repara aqui, ó. Deixa eu aproximar mais, dar um zoom melhor ainda. Vamos ver se eu consigo. Ok. Tá vendo aí, ó, que tem um símbolo. Vou pegar uma caneta aqui para mostrar. Tá vendo esse símbolo aqui, ó? Esse daqui, parecendo um alto-falante, de fato tá? É um bip. Então, isso daqui é para você testar continuidade, quando você coloca aqui, certo? Continuidade, a gente usa principalmente quando a gente vai testar, por exemplo, fio. Então, eu tenho um fio, certo? Dentro da geladeira, e eu estou em dúvida se esse fio está rompido dentro do gabinete. Então, o que eu faço? Eu coloco uma ponta de prova. Deixa eu tirar um pouco o zoom para mostrar para vocês. Deixa eu colocar essa caneta aqui para ver se a gente tira isso, o brilho. Ó, então eu estou em dúvida se o fio está quebrado. O que eu faço? Eu pego as ponta de prova é isso daqui. E aí eu vou tocar de um lado, então digamos, esse fio vem lá de trás da geladeira, ali de onde está a placa de potência, e ele vai lá para o ventilador. E eu estou em dúvida se esse fio, porque o ventilador não está funcionando. Eu já testei esse ventilador, ele está ligando bem, certo? Quando eu ligo ele direto, ele liga bem, mas por que ele não liga quando está funcionando a geladeira? Pode ser um fio rompido dentro. Então, se eu estou em dúvida, o que eu faço? Eu ponho uma ponta de prova lá atrás,
no fio que sobe para o ventilador e outra no fio que chega no ventilador. E aí quando eu toco nos fios, se tiver continuidade, ele vai dar uma leitura aqui e ele vai dar um bip. Não sei se você vai conseguir ouvir o bip, que ele é muito agudo. Não sei se esse microfone vai pegar. Vamos lá, deixa eu fazer um teste aqui, ó. Vou tocar um no outro. Não sei, francamente, se você conseguiu ouvir, tá bom? Eu estou ouvindo claramente aqui. Mas é que eu já fiz esse tipo de experiência e às vezes não sai no microfone. Vamos lá, vou fazer de novo, ó. Repara que quando eu toco, ó, ele dá a leitura aqui e dá o bip. Espero que você tenha ouvido o bip, tá bom? Para mim tá claro, tá certo? Então a gente usa isso daqui para continuidade. Tem gente que às vezes usa isso daqui para testar uma resistência, certo? Uma resistência de aquecimento, de degelo. Tem gente que usa para testar às vezes a bobina do compressor e nem sempre vai dar o bip. Ele vai dar a leitura, mas às vezes não dá o bip, certo? E aí fica, ah, será que está queimado porque não deu o bip? Não, isso daqui de fato é para testar a continuidade, certo? Agora, para você chegar e testar a resistência, é aqui, ó. Principalmente nesse modelo, você vai usar o... Eu tirei a caneta aqui e perdi o foco, ok. Você vai usar aqui, ó, 20K, tá certo? Para testar, por exemplo, uma resistência, certo? Por exemplo, um sensor. Deixa eu mostrar aqui, ó. Esses dois sensores, deixa eu colocar mais para cá, sem sair do... Ok. Ó, esses dois sensores estão estragados, tá bom? Os dois são sensores de 2,7K, tá certo? Dois sensores de 2,7K estragados. Sensor de resistência, se eu não me engano, foi Consul ou Brastemp. Eles usam o mesmo. Como é que eu sei que ele é sensor de degelo? É sensor de degelo, por causa do fio vermelho, tá? São sensores originais que vieram na geladeira, porque o sensor de reposição vem com fio preto, tá bom? Então eu trouxe eles justamente para poder fazer o teste, fazer aulas aqui no portal. Tá legal? Deixa eu mostrar para você esses dois sensores aqui, ó. Então eu coloquei aqui em 20K, ó, vou medir esse primeiro aqui, esse com fio mais curto. Não deu leitura nenhuma, tá certo? Deixa eu medir esse outro aqui. Deixa eu tirar o zoom um pouquinho, para você enxergar. Ok. Dá uma olhada só. Quer ver? Calma. Ó, deu leitura, mas está errada, tá bom? Deu 1,38. Tá erradíssimo isso daqui. Então, os dois estão com defeito. Esse está aberto, não dá leitura nenhuma. E esse dá uma leitura errada. 1,38, 1,40. Você tem que pegar bem firme. O certo aqui seria com uma garrinha jacaré, que daria uma leitura mais precisa, porque aqui na mão vacila um pouco. Tá, esse daqui é o multímetro que não está muito bom. Ele tá dando mau contato aqui na... Por isso que ele está encostado, tá legal? Bom, deixa eu dar um jeitinho nele e a gente já continua. Tá legal? Prontinho, eu troquei as pontas de prova, tá bom? As pontas de prova não estão boas. É uma coisa que estraga bastante, tá? Que as pontas de prova que eu estava usando, que são essas daqui, ó. Apesar de parecerem novinhas, não estavam muito boas, não. Elas são originais, tá? Eu gosto mais dessas daqui, que ela tem a ponta mais fina. Em alguns lugares que a gente tem que encostar, fica mais fácil. Vamos lá. Dá uma olhada só. Vamos medir aqui, ó. Então tá dando 1,38, 1,4. Normal, porque varia de acordo com a temperatura.
Essa daqui não dá nada. Mas os dois estão estragados. Quer ver só? O que seria o correto? Deixa eu colocar esse painel aqui para vocês. Esse daqui é um painel onde eu gravei algumas aulas dos nossos cursos de refrigeração, tá bom? Esse painel, ó, deixa eu colocar mais para baixo, ok, que eu quero que você veja isso daqui, ó. Essa é a temperatura. Hoje aqui em São Paulo está um dia bem frio, tá? 20 graus aqui dentro do estúdio, com as minhas lâmpadas acesas, está bem frio, certo? E aqui, ó, deixa eu mostrar para você, se você ainda não conhece, ó, tem vários sensores aqui, ó, tá? E esse daqui, ó, é do termômetro, tá bom? E aqui são vários sensores de várias marcas, ó, esse daqui, eu acho que é esse, não, é esse daqui, ó, é o Brastemp de 2,7, tá bom? Esse eu sei que está funcionando, esse daqui nunca foi usado em geladeira, tá legal? Então eu montei esse painel para testar, certo? Então aqui, ó, é a ponta comum do sensor e cada um desses parafusos aqui tem a outra ponta do sensor ligado nele. Então, ó, Brastemp 2,7, eu vou mostrar para você quanto deveria dar. Ó. Deixa eu virar para vocês daqui que tá brilhando demais. Vamos ver se agora vai. Presta atenção agora, ó. 3,14, tá vendo? Essa é a resistência correta que deveria estar se o sensor estivesse bom. Opa, eu coloquei no de 10K, tá vendo? É diferente. 2,7, ó. 3,13. Ok? Porque funciona assim, ó, de acordo com a temperatura, aqui está dando 20 graus, certo? De acordo com a temperatura, dá uma resistência diferente, tá bom? Aí a gente precisava olhar na tabela e comparar. 2,9. Quer ver só? Deixa eu mostrar para vocês. Você está com pressa? Eu não estou com pressa. Deixa eu só mostrar para vocês a tabela. Prontinho, dá uma olhada aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Isso daqui é uma calculadora de sensor, tá bom? É um aplicativo que tem uma calculadora de sensor. Então eu coloquei aqui, ó, 2,7K, que é a resistência desse sensor. Tá legal? Dá uma olhada aqui, ó. Brastemp 2,7K. Ok? E aqui, ó, embaixo, eu coloquei a temperatura. 21 graus, tá vendo? 21,2. Não tem essa fração de 0,2, eu coloquei 21 graus. E aí eu peço para ele calcular. Vamos lá? Para você dar uma olhada. Dá uma olhada só. Vamos ver. Ó, resistência 3K. Ok? Então, o que eu descobri? A resistência correta do sensor 2,7 a uma temperatura de 21 graus é 3K. Lógico, vai dar uma variação, porque tem alguma variação aqui, ó. Ó, 3,09, tá dentro. Então eu sei que esse sensor tá ok. Então, quando o camarada ele não sabe testar o sensor, então vamos testar esse daqui de novo. Tá certo? Deixa eu testar novamente. Então, digamos que você não sabe testar o sensor, você vai trocar muitas vezes o sensor ou não, você vai ficar procurando defeito. Quanto que deu esse daqui, ó? 1,39. Tá estragado, entendeu? Ele tinha que dar 3K. Tá dando 1,38, 1,39. Entendeu? Isso daqui é muito legal quando você sabe. Embora que nesse caso aqui não adianta você ter só um multímetro, você tem que ter também um termômetro. Embora esse termômetro é muito baratinho, deve custar uns R$20 um termômetro desse daqui, e já é o suficiente para você fazer o comparativo. E aí você coloca o termômetro junto com o sensor que você vai medir, de preferência coloca dentro de um copo d'água para eles atingirem a mesma temperatura. Pode ser uma água gelada, de preferência melhor ainda. E aí você chega, mede a temperatura e compara.
Ah, mas eu não tenho esse aplicativo no meu celular. Tudo bem, não precisa, certo? Tem os manuais técnicos. Se você baixar o manual técnico do modelo da sua geladeira, você encontra esses manuais técnicos na internet, tá bom? Os meus alunos, os alunos do Portal Refrigeração, deixa eu até colocar aqui na minha página, na minha cara principal, aqui, a minha câmera principal. Que cara principal? Só tem uma. A minha câmera principal. Os meus alunos ele têm acesso aos manuais técnicos de todo o manual técnico, seja de Electrolux, seja de Brastemp, de Consul, Panasonic, seja o que for, vem com a a tabela, certo? O aplicativo é legal que ele é mais rápido de você chegar a calcular, não precisa olhar a tabela. Mas com a tabela, porque a tabela vem por escrito, é só você pegar lá a temperatura e na frente vem escrito quanto deveria dar. Tá legal? Cara, é muito legal e é tranquilo de fazer. Por que que eu troquei para minha câmera principal? Que eu quero fazer um convite para você. Acabei de falar que os meus alunos têm acesso aos manuais técnicos, portanto, essas tabelas. Está a fim de aprender comigo, está a fim de estudar aqui no Portal Refrigeração? Então o convite é esse. Estou deixando o link na descrição do meu site, o site do portal. Entra lá, lá tem todos os nossos cursos, os combos. Então é curso de refrigeração, máquina de lavar, controlador digital, tá certo? Mesmo que você não saiba nada, mesmo que pareça, o que eu estou ensinando agora aqui parece grego, mas na realidade eu começo do zero absoluto, aí vai evoluindo, evoluindo à medida que você vai assistindo às aulas, até você se tornar um profissional altamente qualificado. E quando você assistir um vídeo desse que eu estou mostrando para você agora, você até pula o vídeo, você fala, não, eu já sei de tudo isso daí. Meus alunos sabem de tudo isso que eu estou explicando. Se não sabem é porque ainda não chegaram na aula, tá bom? Mas se assistirem todas as aulas, eles vão não só saber, mas dominar tudo isso que eu estou explicando para vocês, tá bom? E mesmo você que já é técnico e de repente você não domina tudo isso que eu falei, ou por exemplo, tecnologia inverter, que já está disponível para os meus alunos, vem estudar comigo, tá bom? O valor é muito acessível, na maioria das vezes no primeiro atendimento você recupera o valor investido, tá certo? Link na descrição desse vídeo. Vai lá no portal, portal.com, portalrefrigeração.com, e lá tem todos os nossos cursos, combos, tá bom? Só depende de você. Quer mudar de vida? Quer aprender de verdade? Vem para o portal. Valeu demais. Bom, então basicamente são essas 4 coisas que a gente mede, que a gente usa o nosso alicate amperímetro. Tá? Recapitulando então, a gente vai usar o alicate amperímetro para medir a corrente ou amperagem. Tá, uma dica para você, nunca mediu amperagem? É assim, quando você vai medir a amperagem, por exemplo, do compressor, então entram 2 fios lá, certo? No compressor, fase e neutro, ok? Você pode pegar qualquer um desses fios e colocar aqui dentro, certo? E aí, quando você fizer isso, ele vai fazer a leitura, vai aparecer aqui a corrente que está passando no compressor. Tá bom? Por que que não pode pegar os 2 fios? Se você pegar os 2 fios, o fase e o neutro, um vai anular o outro, porque isso daqui ele consegue fazer uma leitura. Todo fio elétrico, ele tem um campo magnético, tá certo? E esse alicate aqui, ele mede esse campo magnético e transforma ele em corrente. Ele faz uma leitura do campo magnético, que é a corrente ou amperagem, tá certo? Então você tem que pegar um fio só. Se você pegar 2, um anula o outro. A corrente, o campo magnético de um anula do outro, tá certo? E não faz a leitura, tá bom? Então me perdoem aí os engenheiros elétricos se eu estou falando besteira, mas eu estou falando de uma forma para todo mundo entender, tá certo? Porque como eu detesto às vezes fazer vídeo assim falando de coisas um pouco mais técnicas, porque tem uma galera chata que fica me corrigindo.
E eu falo, é o que eu digo para vocês. Eu gosto de fazer as coisas complicadas soarem de forma mais fácil, tá bom? Então, é isso aí. Legal? Então, primeira coisa, recapitulando, medidor de amperagem ou corrente elétrica. Segunda coisa, medidor de tensão. Às vezes, o equipamento só não liga porque está na tensão errada. Ou então a tomada está com problema. Já aconteceu uma vez, uma geladeira não ligava, não tinha quem fizesse. Era um problema na instalação da casa. Tinha alguma coisa roubando a energia, entendeu? Alguma coisa assim. E acontecia que não chegava a voltagem correta. Então, muito útil, tá bom? E eu já perdi a conta de quanto serviço eu fui ver lá, o camarada... Ah, minha geladeira não funciona, tal. Quando eu chego lá, a geladeira 220, o cara ligou na tomada 110. Aí você mata com o alicate amperímetro, colocando ali na função de corrente alternada, aquela V com uma cobrinha, tá bom? Continuidade, mesma coisa. Geladeira não liga. Aí você chega, mede ali a continuidade, por exemplo, já cansei. Tanto é, eu costumo andar sempre no meu carro, tem 2, 3 cabos de força. Porque é muito comum cabo de força ele estragar. Ele quebra por dentro, certo? E aí não passa corrente. E aí você chega na casa do cliente, você faz a medição, tem corrente, ó, tem voltagem, certo? Ou tensão, o nome certo é tensão. Tensão ou voltagem, tá bom? Vamos lá. Tem tensão na tomada, mas não chega a tensão lá do outro lado no fio. Provavelmente quebrou. É só você chegar e testar. Outra coisa que dá também aliás, estou falando da tensão, né? Agora, continuidade, que é o tal do bip. Acontece também às vezes, você tá tudo, a tomada entra, acende a luz dentro da geladeira, mas o motor não parte, o compressor não parte. Aí você tá com cisma, será que é o termostato? Existem várias formas de você testar o termostato, e uma é com multímetro, você põe continuidade e aí encosta lá nos 2 terminais. Se não der, se o termostato estiver ligado e não der continuidade, é porque o termostato não está fechando para passar energia. Entende que são muitas. Não é à toa que ele chama multímetro, são muitas medidas que ele pode fazer por você. Compressor a mesma coisa, o compressor não parte. Aí você chega, testa a tensão, tá chegando tensão no compressor. Aí será que é o protetor térmico? Aí você põe continuidade e testa o protetor térmico. Se o protetor térmico estiver estragado, não vai dar continuidade. Aí por isso não passa tensão, não liga o compressor. Se você colocou lá, deu continuidade, significa que o protetor térmico está bom. Aí você testa as bobinas do compressor. Aí tem que dar leitura nas bobinas do compressor, senão ela está com problema, certo? Relé. Se for um relé PTC e ele frio, entenda? Ele frio, você testa, tem que dar continuidade. Senão ele está estragado, aí não liga o compressor. Então tem várias funções. Que mais? Relé eletromagnético. Relé eletromagnético, você chega, coloca em continuidade. Em uma posição, ele não dá continuidade. Se você virar de cabeça para baixo, aí ele tem que dar continuidade. Tá bom? É uma dúvida que o pessoal tem. Só um bônus aqui para vocês, porque hoje um aluno me perguntou que ele foi testar um relé eletromagnético e ele não dava continuidade nem de um lado nem do outro. E aí eu conversando com ele descobri que era um relé que usava capacitor. Aí essa regra já não se aplica com relé que usa capacitor. Por que não? Porque se usa capacitor, você tem que jampear os terminais. Onde ia o capacitor, você coloca um jump nos 2 terminais. E aí sim, você vira de um lado, dá continuidade, vira do outro, não dá. Deu para entender as muitas funções de um multímetro? E provavelmente vai ficar algum que eu não expliquei para vocês. Eu quero só mostrar mais uma coisa para vocês, tá bom? Porque eu mostrei esse outro multímetro e falei, aliás, esse outro alicate amperímetro. Deixa eu ver. Deixa eu colocar aqui a câmera. Ó, reparou que essa bagunça aqui, ó, isso daqui é a câmera que está virada para minha mesa. Então,
por isso que está feio desse jeito. Mas aqui é um tubo de PVC, assim, que segura a câmera. Esse fio aqui é o fio da câmera. Bah, vamos lá, vai para o que interessa. Deixa eu mostrar para vocês a diferença desses dois alicates amperímetros. Tá bom? Ó, basicamente, esse daqui faz tudo o que esse faz, menos uma coisa, tá? Esse daqui é um pouco mais moderno, certo? Ele tem iluminação, então às vezes acontece. Esse daqui não tem iluminação, certo? Então se você estiver num lugar meio escuro, você vai precisar acender uma lanterninha para enxergar aqui. Nunca eu precisei, tá bom? Mas pode acontecer. Eu também quase não uso a iluminação dele, mas é bom saber que o dia que você precisar, ela está aqui. Certo? Então a diferença básica, além da iluminação, é que esse daqui ele mede também capacitor, tá bom? Esse daqui não mede capacitor. Então é uma coisa que de vez em quando você vai precisar medir um capacitor. Tem outras formas de medir capacitor? Tem. Mas se você tiver um desses daqui é melhor ainda. Mas ó, o do meu dia a dia é esse daqui. Eu praticamente não ando com esse quando eu vou em atendimento. Esse daqui eu comprei porque eu achei ele bonitinho, eu queria alguma coisa para medir capacitor. Comprei esse daqui, mas praticamente eu não uso, tá bom? Mas vou mostrar para vocês. Então ele faz tudo que esse daqui faz e mede também capacitor. Deixa eu mostrar para vocês aqui como que é esse negócio de medir capacitor. Deixei dois capacitores aqui para a gente medir. Ah, e outra coisa, eu vou deixar os links, tá bom? Se você tiver a fim de comprar um desse ou um do outro, eu vou deixar os links para vocês. Ambos são baratinhos, tá bom? São muito custo-benefício. Ó, no caso esse daqui, ó. Ah, deixa eu mostrar o símbolo de capacitor. Esse símbolo aqui, ó. Deixa eu aumentar o zoom aqui para você. Deixa eu deixar um zoom bem. Dá uma olhada aqui, ó. Esse símbolo aqui, ó. Tá? É o símbolo de capacitor. Se o multímetro tiver isso daqui, o alicate amperímetro tiver esse símbolo, significa que ele mede capacitor. Tá bom? E eu escolhi dois capacitores aqui e eu nem testei os capacitores antes. Se os capacitores estiverem estragados, vai ficar estranho esse vídeo. Tá legal? Bom, deixa eu colocar assim ou assim? Deixa eu colocar assim. Ó, no caso aqui, ó, seria parar nessa posição aqui. E aqui eu vou navegando pelas funções aqui, ó. Ó, pronto, aqui está na função de capacitor. Esse daqui é um capacitor partido, esse preto. Vamos ver qual que é a medida dele. Qual que é a capacitância dele. Opa, será que eu escolhi um capacitor estragado só para passar vergonha? Ah, não, ó. 100.8. Vamos dar uma olhada aqui. Ó. É um capacitor que vai de 80 a 108. Então ele está dentro da faixa. Ok? Então esse capacitor está bom. Pode botar para funcionar. Vamos dar uma olhada nesse daqui. Esse capacitor cinza, a gente chama capacitor permanente ou capacitor de trabalho. Tá bom? Algumas geladeiras usam esse daqui. Vamos ver. 15.3. Deixa eu dar uma olhada aqui. 17.5. Ele pode ter uma pequena variação, ó, de mais 10 ou menos 10%. Então ele está dentro, está funcionando. Deu para ver? Não sei. Ó. Aqui, ó. 17,5. E aqui, ó. Mais ou menos 10%. Está dentro da faixa. Ok? E aqui, só para mostrar a iluminação dele, como é que fica? Opa, eu tenho que segurar aqui. Aí fica todo iluminadinho. Tá bom? É a única diferença que ele tem é essa. Ele mede capacitor e também ilumina. Legal? Bom, deixa eu ver quantos minutos de vídeo a gente está. 34 minutos. Galerinha, espero ter... Opa! Deixa eu colocar minha tela principal.
Espero ter ajudado. Opa, eu tô todo atrapalhado, é muita coisa na minha frente aqui. Você não tem ideia, que você não viu metade das coisas que estão espalhadas aqui para poder produzir esse vídeo. Ah, tem mais um recado. Pera aí. Recado esse que eu não posso me esquecer. Falar dos parceiros do portal Refrigeração. Afinal de contas, são eles que nos ajudam a manter aqui o nosso canal trazendo esse conteúdo para você. Legal? Brasueld é uma empresa brasileira que desenvolve produtos para refrigeração, Alumax, Mega Pro, vareta para solda, fluxo para solda, contraste para encontrar vazamentos, tapa-fugas e muito mais. Uma infinidade de produtos para facilitar o dia a dia do técnico de refrigeração. Tem também a Elite. Elite desenvolve ferramentas, muita tecnologia e ótimo custo-benefício. Ferramentas como engate rápido, alicate locking, sacador de mecanismo, mas tem muito mais. Entra no site da Samatec. Samatec é detentora da marca Elite. Vai lá na aba Elite, vai com tempo, vai com calma. Por quê? Porque tem muita coisa que você nem sabe que existe e que está fazendo muita falta na sua maleta, certo? E finalmente, porém não menos importante, a Friopar. Friopar quer ser sua loja de confiança com seu vendedor de confiança. Então funciona mais ou menos assim. Friopar disponibiliza o seu WhatsApp, que é para você salvar agora, não é depois, é agora, certo? Você vai salvar o WhatsApp da Friopar e quando você precisar, certo? De material para refrigeração, ferramentas, gases, etc. Tudo para refrigeração, você vai entrar em contato com o vendedor da Friopar. Tá certo? Ele vai te ajudar, a melhor opção. Manda para todo o Brasil, certo? E se disser que você ouviu falar da Friopar aqui no Portal Refrigeração, foi o Ricardo do Portal Refrigeração que falou, você vai ter desconto, vai ter promoção, tá bom? Então, primeiro você pergunta, consulta o preço e depois fala, o Ricardo disse que tem promoção. E aí? E aí você dá aquela chorada básica. Valeu! Muito obrigado aos parceiros do canal, muito obrigado, você ficou agora, 37 minutos de vídeo. Espero ter acrescentado alguma coisa na sua experiência profissional. Agora você sabe muito sobre alicate amperímetro. E quando você pegar ele, você não vai ficar mais perdido com aquele monte de letrinhas que tem lá. Valeu, forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau.